Boa noite, senhoras e senhores. A Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, a SIGES, tem a honra de recebê-los para o Encontro Empresarial Perspectivas Econômicas e Políticas para 2023. Agradecemos aos patrocinadores deste encontro empresarial, LevMed e Cicobi Sejascred. O Encontro Empresarial SIGES é reconhecido como o principal evento do empresariado de Jaraguá do Sul há muitos anos, sempre com temas inovadores, voltado à realidade empresarial e com a presença de profissionais e personalidades renomadas. Convidamos a senhorita Ana Clara Franzner Chiodini, presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, a SIGES, para receber os nossos convidados. Convidamos o senhor Célio Bayer, vice-presidente regional da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, Vale do Itapocu, para compor a mesa. Convidamos o senhor Marcos Roberto Zic, vice-presidente de Educação e Desenvolvimento Empresarial da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, a SIGES. Convidamos o senhor Upiara Bosch, jornalista, consultor e colunista político, que irá falar sobre a expectativa para a política em Santa Catarina e no Brasil em 2023. Convidamos o senhor Pablo Henrique Bittencourt, economista-chefe da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, e doutor em Economia pela Universidade Federal Fluminense, para falar sobre os desafios na área econômica brasileira. Muito obrigada pela presença de todos. Lembrando que, ao final, será aberto para um momento de perguntas. As dúvidas podem ser enviadas através do QR Code que está na tela. Convidamos a presidente da SIGES, Ana Clara Franzner Chiodini, para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso encontro empresarial. É o primeiro do ano, então. A gente tem tradição de começar em março, depois de AGO em fevereiro, que é a nossa Assembleia dos Associados. E a gente tem a tradição também aqui na SIGES de começar falando de economia, e a gente vai envolver a parte política também, que é um ano de mudança aí no cenário estadual e federal. E o Piara é parceiro da Federação, da FACISC, nosso parceiro também. Então, a gente acha que é oportuno ouvir um pouquinho de política mais economia, que, querendo ou não, acaba se interligando muito esses temas no dia a dia, né? Uma coisa impacta na outra. Não tem como desassociar. Então, é um evento para a gente olhar um pouquinho para as perspectivas do ano, entender um pouco do cenário e, depois, de como fazer isso, levar isso para o nosso negócio, para a nossa empresa e talvez pensar aí, né, no que pode acontecer e o que vai impactar para a gente também. Fiquem bem à vontade para mandar as perguntas no QR Code. A gente quer deixar bastante tempo para discussão, para a gente realmente entender quais são as nossas dúvidas aqui e conseguir aí ter talvez um pouco de respostas, né, do Pablo e do Piara. Então, agradecer os dois, o Piara e o Pablo, pelo aceite ao convite, a Fiesc, em nome do seu Célio, que é a nossa parceira de sempre. Então, mais um evento juntos, né? E é um prazer ter vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. Convidamos o senhor Célio Bayer, vice-presidente regional da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, Vale do Itapocu, para suas considerações iniciais também. Boa noite, querida presidente. Em seu nome, saúdo a todos os participantes desse nosso encontro. Que bonita, né? Sala cheia, né, Pablo? E o Pablo quase que não foi liberado, porque a Fiesc hoje está inaugurando a Academia de Negócios, amanhã cedo, e amanhã à tarde inaugura a primeira Escola S do SESI em Itajaí. Inclusive, já brinquei com a Ana, se alguém foi no Parque da Inovação hoje ou ontem, viu que está faltando uma escultura. A escultura da Denise Zimmermann, a Árvore da Vida. Ela cedeu gentilmente para levarmos na inauguração da Escola S, porque tem tudo a ver com o propósito das Escolas S. E quero aqui saudar nossos painelistas, né? É importante nós sabermos o que nós vamos esperar da política, né? Nós estamos meio ansiosos, meio perdidos ainda, né? E precisamos saber algumas coisas dos rumos. E o Pablo, nosso parceiro de sempre na Fiesc, e já digo para a Tiana, eu conheço esse menino aqui, tá? Ele tem uma apresentação muito boa. Eu acho que ele vai extrapolar um pouquinho esses 20 minutos que tu deu para ele aí, nos 2, 3 minutos. Fica tranquilo.
Bom encontro a todos e vamos tentar depois conversarmos um pouco para tirarmos as nossas dúvidas. Muito obrigada, senhor Célio. Convidamos a presidente Ana Clara Franzer Chiodini para a mediação do painel. Então, a gente vai começar convidando o Piara Bosch para iniciar o painel, então, falando um pouquinho da política, já que estamos todos ansiosos. Fica à vontade, em pé, sentado, o que você preferir. Eu prefiro ficar aqui com vocês. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui em Jaraguá. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é o Piara Bosch, eu sou jornalista político aqui em Santa Catarina há uns 16 anos. Esse ano completo 16 anos de quando eu comecei no antigo A Notícia, que não é o atual A Notícia, que tinha uma sucursal muito grande em Florianópolis, e eu comecei lá cobrindo a política da grande Florianópolis. Em seguida, a RBS comprou o jornal, me mandou para Joinville, onde eu fiquei 2 anos e meio, também na Notícia, até 2010, Diário Catarinense, segui minha trajetória por lá. Tornei-me colunista, houve a mudança de donos mais uma vez, eu estava lá no EC Total, e há 2 anos, praticamente, agora em abril, vai fazer 2 anos que eu não estou mais lá e eu tenho meu próprio projeto, que é o site O Piara Online. E esse site, ele, além de manter uma cobertura política como eu fazia, digamos que eu inventei um emprego porque eu não queria os empregos que estavam disponíveis naquele momento, e que me permitiu algumas parcerias com rádios. Eu tenho uma parceria com a Rádio Som Maior de Criciúma, uma parceria com a Rádio Jovem Pan de Joinville, e para comentários diários, e estou negociando com algumas rádios por aqui também. Quem sabe em breve eu possa estar falando mais com vocês com mais frequência. E, paralelo a esse trabalho como jornalista, eu sou consultor de 2 entidades que eu acho fascinantes. A FECAM, Federação Catarinense de Municípios, que me dá um elo com o municipalismo, que me liga às gestões municipais, e a FACISC. A FACISC é a Federação Empresarial de Santa Catarina, e é por ela que eu estou aqui. E quando eu digo que eu sou consultor da FACISC, eu, por tabela, sou consultor de todas as associações empresariais do Estado, e é algo que tem feito algo muito gratificante para mim, que é estar aqui. Toda vez que uma associação empresarial pergunta se eu posso ir, eu digo, mas é óbvio, de preferência dirigindo meu próprio carro, que aí eu conheço a estrada. E durante anos eu falei sobre a situação das rodovias catarinenses por ouvir falar. E agora eu ando mais indignado do que eu era antes. Eu já era bem indignado com a situação das rodovias catarinenses. Hoje em dia eu sou muito mais, porque eu tenho caído nesses buracos que vocês caem. Acabei de vir de Joinville para cá hoje. Fiz questão de vir pela 108 para ver como é que estava. E depois aquele pedacinho da 280. Vou voltar. Mas eu gosto de ver como é que está. Eu gosto dessa indignação. Eu lembro que ano passado o governador, na época, Carlos Moisés, disse que a situação era muito pior quando ele assumiu, porque tinha 70% de rodovias ruins e péssimas, e que tinha caído para 30%. E eu respondi para o Adelor Lessa, lá na Rádio Criciúma: Adelor, eu sou muito azarado, eu só estou andando dessas 30, não é possível. Essa é a situação que a gente vive em Santa Catarina, um estado cheio de demandas, e quando a gente vê o Voz Única muito claro nisso, e eu, na FACISC, eu sou consultor específico do projeto Voz Única, para mantê-lo vivo, que ele é um grande instrumento do nosso calendário eleitoral. Ele já é do nosso calendário eleitoral. Toda eleição a gente sabe que vem a cartilha Voz Única como um diagnóstico preciso dos problemas. Ao mesmo tempo, a gente vê que os problemas se repetem eleição após eleição. Então, minha tarefa na FACISC é ajudar a manter a cobrança, manter o Voz Única sendo ouvido ao longo dos mandatos. Não só como cobrança, mas como parceria quando for necessário. Quando é que a Federação Empresarial, as associações empresariais podem estar junto no pedido? A gente consegue coisas. Então, essa é a minha demanda. Mas a gente olha para o Voz Única e quase 70% dos pedidos são em infraestrutura. E o que é a gente pedindo por infraestrutura? A gente que já recebe de volta R$1 de cada 6 que manda para Brasília, a gente está pedindo condições de mandar mais. A gente só quer trabalhar mais para mandar mais. Então, quem sabe melhora esse percentual. Mas quando a gente olha o que a gente precisa e o que a gente tem e as perspectivas de orçamento,
É uma tristeza absoluta, a gente vai ter que gritar muito. Então, eu começo essa fala sobre as perspectivas políticas do cenário nacional e do cenário estadual, com a constatação de que todas as mudanças são muito difíceis, são muito complicadas. A gente, por exemplo, vive um momento político polarizado do país que não constrói nada. Esses dias a gente fez um debate na rádio entre uma deputada bolsonarista e um deputado petista sobre o que aconteceu 8 de janeiro. 20 minutos sobre nada, gente. 20 minutos sobre nada. 20 minutos que não vão ajudar a asfaltar 1 quilômetro de rodovia federal, que não vão resolver uma situação que a gente precisa. Extensão da campanha eleitoral, talvez a pior da história do Brasil, e a gente não consegue sair dessa armadilha. A gente tem que começar a construir a saída dessa armadilha da polarização, senão não vai acontecer nada. Então, essa é uma constatação que eu acho que é importante a gente trabalhar nisso. Hoje, por exemplo, tem coisas que eu faço pessoalmente, como aquela andorinha da fábula que tentou apagar o incêndio sozinha, com a aguinha no bico, e perguntava, mas você não vai conseguir apagar, mas a minha parte eu estou fazendo. E como uma andorinha com água no bico, eu não noticiei a camiseta da deputada hoje. E não noticiei a resposta da presidente do partido chamando ela de nazista. E não noticiei o processo que uma entrou contra a outra. Porque é uma extensão daqueles 20 minutos inúteis de continuação do debate eleitoral que serve a eles. Eles jogando para as suas torcidas. E a gente? A 280 vai quando? Quantos quilômetros eles conseguem fazer num ano? Esse debate não duplica a 280, não duplica a 470, não constrói as terceiras faixas da 282, não faz a 163 deixar de ser a pior rodovia do Brasil. Essas são as nossas demandas. Não. Recentemente, olhando para esse cenário, a gente tem um governo eleito de um ex-presidente que tem uma relação complicada com Santa Catarina. O PT tem uma relação complicada com Santa Catarina. O próprio PT sabe disso. Eles discutem muito internamente como é que Santa Catarina virou o estado mais antipetista do Brasil, depois de ter dado uma grande votação para o PT em 2002. Para quem não lembra, o Lula foi o mais votado do país em Santa Catarina, proporcionalmente, naquele primeiro turno. Teria sido eleito em primeiro turno, inclusive. Uma bancada, hoje a gente fala de onda 22, de onda Bolsonaro, naquela época eles fizeram 9 estaduais de uma vez, 5 federais e uma senadora. Foi praticamente do mesmo tamanho. Por um detalhe, 2%, o Fritz não tirou o Luiz Henrique do segundo turno, o que mudaria toda a história de Santa Catarina, porque o Luiz Henrique ia voltar para Joinville como um derrotado, assim, mais ou menos que nem o Mauro Mariani voltou na época. Ia estar fora do jogo. Talvez o PT tivesse governado Santa Catarina, o que seria? Não sei. Mas isso não importa. O que importa é que o PT, Santa Catarina confiou no PT em algum momento e se decepcionou muito. E aí não entra só a ideologia. A ideologia entra, é importante. Mas entra a falha gerencial completa, que foi aquele governo com as questões catarinenses. E está aí, eu vi Dilma Rousseff em 2008, em Joinville, num painel RBS, prometendo a 282 concluída até 2010, no máximo 2012. Isso é uma falha gerencial imensa. Então, nós ficamos com uma 280 e uma 470, com um canteiro de obras eterno. E ninguém conseguiu resolver. A gente tem os problemas. Mas eu não quero falar tanto de passado, eu quero falar de perspectivas. Então, a gente sabe, o governo do PT sabe que falhou aqui e que precisa reconstruir essa relação. O povo catarinense arrediu por seus motivos, justificáveis. Como é que vai se construir essa relação? A gente está vendo agora. A gente tem uma tentativa, por exemplo, orçamentária. Graças àquela PEC do estouro do teto, há recursos para se colocar no orçamento para infraestrutura. O ministro do Transportes, Renan Filho, filho dele, do MDB de Alagoas, recebeu a bancada federal e recebeu com o Jorginho Melo e anunciou que o orçamento para obras esse ano nas rodovias federais de Santa Catarina passou da casa de 250 milhões que teve no ano passado para uma faixa de 800 milhões.
Ou seja, orçamentariamente temos dinheiro para obras. O problema, e aí é o nosso déficit eterno, é que isso vai dividir um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá. Quanto é que vem para 280? 50. A gente precisa 600, fora o canal do linguado. Ou seja, nesse ritmo, a gente continua no fim da fila. Como é que a gente vai resolver isso? Muita pressão, muita gritaria. Vamos, deputado da região, pelo amor de Deus, para de colocar emenda em coisinha pequena para agradar prefeito e bota na rodovia. Essa pressão a gente tem que fazer. Olhar no voz única o que é estruturante, o que é importante, cobrar das bancadas, que não só as emendas de bancada, mas as emendas individuais também ajudem a fazer. É suficiente? Não é, mas é o que a gente tem para avançar. A nossa questão da infraestrutura ela é central. Então, é a expectativa que a gente tem. A gente viu o orçamento mais que triplica no ano e, ainda assim, é completamente insuficiente para as demandas que a gente já tem. Então, isso não vai mudar. Isso vai mudar, isso pode diminuir um pouco com a nossa luta, com a nossa pressão, em cima do governo federal, em cima da bancada, em cima do governo, no que der. A gente tem que estar junto nessa. Nem sempre a pressão, nem sempre a cobrança é de uma forma violenta, negativa. Às vezes vamos lá, vamos junto. O que falta, o que eu posso ajudar? A imprensa pode entrar nessa também. Quando a gente olha para os temas que realmente fazem a diferença para o Estado, em vez de entrar nessa briga de torcidas malucas que a gente está vendo por aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem pontos positivos a celebrar na questão política. O nosso Fórum Parlamentar Catarinense ele está harmonioso. As conversas estão boas, mesmo entre deputados que, na frente das câmeras, brigam. Mas, quando eles sentam lado a lado no avião, eles conversam, eles trocam figurinhas, eles acertam onde é que pode ajudar aqui e ali. A gente vai precisar, a gente tem 2 deputados do PT que vão ser muito úteis. Vão ser muito úteis, porque a gente precisa de abrir as portas em Brasília. E eles são úteis para isso. Não quer conversar com o PT? A gente tem o MDB sempre participa do governo. O MDB sempre dá um jeito de estar na máquina, né? E alguns deputados estão começando a perder a vergonha de se assumir governistas. Eu vou dar um exemplo eloquente. Valdir Cobalcini está morando no Ministério dos Transportes. Alguém acha ruim que o deputado more no Ministério dos Transportes? Eu quero mais que ele viva lá dentro. Vai capitalizar com isso? Vai nomear gente? A perspectiva é que o Cobalcini indique o novo dirigente estadual do DENIT. Considerando que os que o Jorginho Melo indicou nos últimos 6 anos não conseguiram avançar em nada, só atrapalharam. Considerando que a alternativa que o PT tem é a volta do João José dos Santos, que ficou 10 anos lá e também muita dificuldade. Eu estou louco para que o MDB indique essa pessoa, porque pelo menos é um erro novo, pelo menos é um erro que eu não conhecia ainda. Vamos ver o que vem aí dessa questão. Mas temos mais um nome que pode ser uma janela. E a gente vai precisar, como associação, como FACISC, de gente que consiga transitar no governo federal. O governo é do Brasil, não é do PT. Isso é muito importante. Jorginho Melo tem trilhado um caminho interessante nessa conversa. O Jorginho Melo é político. Não vai cometer alguns erros que Carlos Moisés cometeu. Alguns ele tem cometido parecido, mas na relação local. Na relação com Brasília, ele sabe que precisa conversar com o governo federal. Ao mesmo tempo, ele sabe que isso pode ter um custo político muito forte aqui em Santa Catarina, se for percebido como uma adesão, se for entendido pelo eleitor mais fiel ao Bolsonaro como uma traição. E assim, sejamos claros, Jorginho Melo só é governador de Santa Catarina porque é o 22. Eu sempre brinco que se o Bolsonaro tivesse escolhido progressistas, o governador era o Espiridion Amin, o Jorge Guetem talvez fosse o Vomir Comim, lá de Criciúma, e, em vez da Júlia Zanata, ia estar a Jaiana, lá do Oeste, que tem os perfis parecidos, mas estava em outro partido. A eleição foi escolhida na roleta de novo. O eleitor quis alguém ligado explicitamente ao presidente Bolsonaro. Fez essa aposta. Está tudo certo. O Jorginho não é um bolsonarista de origem. O Jorginho sempre foi o que precisou ser. Uma vez, uma deputada da época PSL, quando o Jorginho começou a se aproximar deles, me perguntou assim, mas o Piara, o Jorginho é conservador de direita mesmo?
E eu disse, olha, o Jorginho é conservador de direita como todo bom catarinense. Mas no governo Dilma ele tinha o DENIT e continua tendo. Ele é o que precisar ser, ele é um político. Ele foi base da Dilma, foi base do Temer, foi base do Bolsonaro. Base da Dilma e base do Temer até o momento em que passou a ser perigoso ser base. Ele é muito esperto também. Então, ele é um político que sabe se adaptar. Estou dizendo que ele está sendo desonesto? Não. Acredito no conservadorismo do Jorginho Melo. Agora, ele não é um radical de direita. Ele foi base do governo Dilma. Ele conversa, os debates dele e do Décio Lima eram super divertidos, porque desligava a câmera e eles ficavam brincando um com o outro. Uma boa, colegas de parlamento. Eu não acho isso errado, não. A civilidade é importante. Mas o Jorginho sabe que não pode dar um abraço no governo Lula, porque o eleitor dele vai ficar chateado, e com toda razão. Agora, ele tem que se aproximar. Ele tem usado a bancada federal para isso. E esse momento em que o fórum está muito coeso tem sido importante. Porque quando ele vai para Brasília, ele vai com o fórum, ele vai com os deputados. E aí não fica parecendo um adesismo, não fica parecendo um acordo de bastidor. Está lá todo mundo, ele está lá com os representantes. O Jorginho prometeu na campanha que ia usar o fórum, muito o fórum parlamentar. Moisés ignorou o fórum parlamentar. Moisés ignorou tudo que era estrutura política que a gente tinha, até o momento que precisou delas por um preço muito caro. Mas o Jorginho não vai cometer esse erro. Então, ele está se aproximando, quando precisa de algum acesso mais direto. Ele tem uma relação com Alckmin, foram colegas de partido por muito tempo. A presença de Alckmin em Brasília é importante para quem não se sente confortável com o PT no poder, mas precisa conversar com o poder. Então, também é um movimento que a gente pode também usufruir. Nessa linha, entrando um pouquinho mais nas perspectivas do governo do Estado, o Jorginho Melo começou subestimando, talvez, o seu poder de articulação política na Assembleia Legislativa. Ele achou que, como os deputados só tomam posse em fevereiro, ele teria aquele mês de janeiro inteiro, com a caneta na mão, para desfazer qualquer acordo que já tivesse sido previamente feito na Assembleia Legislativa. Não conseguiu. Porque a Assembleia Legislativa vive um momento de busca pela sobrevivência. Se a urna colocou 11 deputados do PL entre os 40, criou uma super bancada que a gente não via desde os anos 90, quando eram menos partidos, eram mais fortes, e aí o Progressistas, o MDB, conseguiam fazer bancadas desse tamanho, a gente não via mais, e o resto da Assembleia fragmentou toda. O MDB tem 6, os outros têm, o PT tem 4, os outros têm 3, 2, 1, e o PL com 11. A Assembleia não ia ficar parada vendo o PL tomar conta de tudo por causa de uma superbancada. Então, na mesa de operações e aritmética política de Júlio Garcia, se desenharam como é que a gente faz para contrabalançar isso. E aí lá desenha, não, se a gente juntar esse partido em bloco, esse partido em bloco, esse partido em bloco, a gente pega todas as presidências das comissões e faz a mesa diretora sem precisar do PL. E ficou. E aí, quando o Jorginho veio para o jogo, não tinha mais espaço. O MDB já estava garantido como presidente, a CCJ já era do Podemos, a Finanças já era do Marcos Vieira. Aliás, deve estar no regimento da LESC, que a Finanças é do Marcos Vieira, porque já faz tanto tempo que eu nem lembro mais. E o Jorginho teve que, simplesmente, para não ficar uma fotografia de derrotado, ele teve que aceitar essa composição em troca de uma vice-presidência, que é menos importante que a primeira secretaria, que ficou com a Paulinha, e uma comissão lá de Trabalho e Serviço Público para o Ivan Nats. Mas ele teve que aceitar o prato feito da Leste porque ele não conseguiu construir algo dele. Isso tem efeitos. O MDB entrou no governo, mas é uma entrada meio tímida, mais por muita vontade do Gerry Comper. O Gerry Comper precisava, ele era um deputado muito ligado ao Moisés, então ele teve portas abertas, ele ampliou demais a base dele, e só com a emenda impositiva do parlamentar ele não segura aquela base que ele aumentou, com a Secretaria de Infraestrutura ele vai tentar, mas assim, a gente não vê o MDB ainda comprando a briga de ser governo. A gente vê o MDB calmo, pegamos a LESC, temos uma secretaria, vamos ver no que vai dar isso aí. E a gente vai ter 2 testes importantes para o Jorginho, de governabilidade, para ver o tamanho da bancada dele. Se é a reforma administrativa, que está em andamento na LESC, como medida provisória, não deve ter maior dificuldade, ali vão tirar um carguinho aqui, botar outro para lá, mas nada demais. O importante da reforma é uma reforma que descomprimiu as coisas. O governo Moisés tinha juntado muitas estruturas
naquela lógica meio hipócrita de que menos secretarias é máquina mais eficiente. Não é necessariamente assim. Às vezes, se tu tem 100 folhas e organiza elas em 10 pastas ou em 3 pastas, vai muito da tua capacidade de organização. Não significa que tu tem mais estrutura por conta disso. A máquina do Estado é desse tamanho. Ela é muito maior do que qualquer cargo comissionado que a gente tenha. Então, eu vejo de forma positiva a reforma do Jorginho, porque a gente consegue ver no governo do Estado, na máquina, no espelho do governo do Estado, a economia de Santa Catarina representada nas suas forças. A gente tinha uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico gigantesca, que já era grande quando o Luiz Henrique criou e entregou para o Jean Kuhlmann, depois para o Onofre Agostini, ficou maior quando o Colombo entregou para o Paulo Bornhausen como se fosse um governo paralelo, porque eles não se davam. Eles disputam ali o amor do Jorge Bornhausen. Aí o Colombo, para não ter que andar muito Paulinho, deu uma baita secretaria para ele, assim, toca aí. E tocou bem o Paulinho, tocou tão bem que, na reeleição do Colombo, boa parte dos temas eram oriundos daquela pasta. A BMW, o Centro de Inovação, o Juro Zero, tudo veio daquele laboratório ali. No segundo mandato, a secretaria ficou tão boa que o MDB quis, né? Porque, né? O MDB sabe que é bom. Aí, Carlos Chiodini pegou e foi muito inteligente, Carlos Chiodini. Ele viu que funcionava e deu prosseguimento e avançou. Foi um bom secretário também. Se elegeu deputado federal. Aí Moisés assumiu, olhou aquela secretaria imensa, jogou o turismo lá dentro, para ficar maior ainda. E aí entregou para o Lucas Esmeraldino. No auge da pandemia, quando criaram um grupo técnico, um grupo de gestores da economia para falar do pós-pandemia, questões, o Lucas Esmeraldino só falou sobre o fechamento das igrejas. Esse era o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Depois o Moisés teve mais 7. Tem a galeria dos ex-secretários ali e 70% é do Moisés. E ficou muito claro uma coisa. Uma grande secretaria como aquela só funciona quando tem um grande piloto. E não é fácil achar um grande piloto para uma secretaria desse tamanho. Então, quando o Jorginho fragmenta, e que indústria, comércio e serviços, que vai ter esse diálogo direto com o PIB, com a gente aqui nas associações, traz o Silvio Dreve, que é um homem de bom trato, ok. Inovação, ciência e tecnologia, uma pasta específica, com um secretário que já teve bons resultados como secretário da área em Palhoça, um pouco menos em São José, porque São José é uma caveira de burro, mas enterrado. Mas, assim, em Palhoça foi muito bom. E aí ele traz isso. A inovação é um dos grandes setores econômicos hoje de Santa Catarina. Em Florianópolis, na capital, gera mais recursos para a prefeitura do que o turismo. É uma grande indústria de Santa Catarina, está espelhada no governo. O turismo ser uma secretaria de Estado também é um setor que paga muita conta se olhando ali. Então, o meio ambiente também ganhando sua própria secretaria, deixando de ser puxadinho dos outros. E com um olhar para a economia verde, que é uma das grandes questões que surge para o século XXI. Então, eu acho interessante que a gente saiba em que porta bater todo momento, em vez de ter uma super porta que abre qualquer coisa. Então, mas vamos problematizar um pouquinho. A reforma administrativa não vai ter problema. 2 questões vão ter problema. Faculdade gratuita. Faculdade gratuita é uma grande promessa do Jorginho Mello, o maior compromisso da campanha eleitoral dele. Não ganhou a eleição por causa disso, ganhou por causa dos 22, a gente já falou isso, mas é uma promessa que custa 2 bilhões por ano. E aí os deputados já estão perguntando, se não tem dinheiro para fazer as obras do Plano 1000, por que tem dinheiro para botar na universidade? Essa é a prioridade do governo? Eu tenho uma relação bem afetiva com as universidades comunitárias, cada vez mais. Eu acho que elas são diferentes das privadas. Mas eu entendo as outras privadas que também, batendo na porta, e nós? E o sistema que vai ficar descompensado, porque vai inchar de um lado e esvaziar do outro? Isso vai ser um grande debate na LESC, o custo e quem tem direito a ser beneficiado. Acho que vai ser muito mais difícil e os deputados vão meter muito mais a mão do que na própria reforma administrativa. E a questão do Plano 1000. O Plano 1000 é uma bomba que Moisés deixou para o Jorginho. Moisés fez um plano que valia por 5 anos, tendo 1 ano de mandato. Os prefeitos se apaixonaram porque nunca tinham visto tanto dinheiro. Então, ficou um me engana que eu gosto, porque assim, era óbvio que estava condicionado à reeleição de Moisés, e todos os analistas com um pouquinho de honestidade intelectual
se questionaram. A gente tem uma super arrecadação no governo do Estado, naquele momento, porque ficamos 1 ano sem pagar dívida com a União, porque houve muita injeção de recursos do governo Bolsonaro durante a pandemia, que aliviou outras áreas, e por causa da inflação muito forte nos combustíveis e na energia elétrica, onde o ICMS, como percentual, a inflação acaba beneficiando a arrecadação do Estado. Em 2021, Santa Catarina teve 1 bilhão a mais em arrecadação só com gasolina. Esse dinheiro, obviamente, não ia continuar. Mas o governo foi tocando, e Jorginho parou tudo, né? Não está pagando nada até agora, e está prometendo que as obras em andamento ele vai continuar, e prometeu para os deputados, semana passada, numa reunião agronômica, que ele reuniu 37 dos 40, que vai reunir com as bancadas regionalmente para decidir o que fica e o que não fica. O Plano 1000 acabou, gente. Se é que um dia existiu. O Plano 1000, ele foi eleitoreiro. E mal eleitoreiro, né? Porque o governador ficou em 3º lugar. Mas o Jorginho vai dar um jeito de transformar isso em obras dele, em mérito dele. Se ele conseguir fazer isso e tiver os recursos, as coisas andam. E outras coisas ele vai decidir. Mas isso deve dar muita discussão. Entrevistei o Mário Hildenbrand semana passada, estava lá em Blumenau. E ele disse, a gente fez um acordo com o CNPJ do governo do Estado, não com o CPF do Moisés. Isso é um acordo de Estado. E o Jorginho, o Ivanates, como bom cão de guarda, já foi responder aqui. Ah, não, isso aí era enganação e vocês acreditaram, bababá. É um debate político importante, onde tem prefeitos decepcionados e vai ter também os deputados nas suas regiões. Então, assim, eu estou sentindo que eu estou achando que o Jorginho Melo não está fazendo bem a articulação na LESC. E isso é um problema, porque a gente já viu que é um governo sem articulação. Então, ele recrutou um secretário para a Casa Civil que é bem intencionado, mas que é um estreante. Ele era vereador em Tubarão, virou deputado, mal assumiu a Casa Civil do governo. Eu lembro que esse negócio de botar vereador na Casa Civil, a gente viu desse filme também no começo do governo Moisés, e o mocinho morre no fim. Mas eu acho que o Jorginho é mais esperto, ele vai se adaptando. Ele tem uma presença muito forte do Felipe, filho dele, na articulação, meio nas sombras. Prefiro não assumir uma pasta, porque isso ia gerar... Ele não quer ser visto como, por exemplo, os filhos do Bolsonaro são vistos como alguém que se intromete, que atrapalha ou que está aparecendo demais. Acho que foi uma boa solução, mas essa ideia de que ele está na sombra também não ajuda. Então, acho que não sei se eu estourei os 20 minutos já. Eu dei para falar bastante, né? Mas esse é um cenário inicial. A gente pode, no final, a gente tem as perguntas. E se as perguntas não forem suficientes, eu estou sempre à disposição. Meu WhatsApp está à disposição nas redes sociais. Vocês podem me seguir no Piara Online, na rede social, @Piara Online no Instagram, no Twitter, no Facebook. Estou sempre no Piara Online. E ali tem meus canais também de WhatsApp. Estou sempre à disposição. Responder perguntas é algo que eu me divirto muito fazendo. Então, obrigado pelo espaço, pela contribuição. A presença de vocês. É um prazer imenso estar em Jaraguá. Eu espero voltar mais vezes. Obrigada, Piara. Foi bacana esse teu panorama. A gente já tem pergunta chegando, mas a gente vai passar para o Pablo, então, falar um pouquinho de economia e depois a gente vai falar um pouquinho das perguntas, tanto de política quanto de economia. Pablo, por favor. Alô? Alô? Bom, boa noite a todos, então. Uma satisfação grande para mim estar aqui em Jaraguá do Sul. Eu queria cumprimentar inicialmente a Ana Clara e, em nome dela, a todos os presentes e ao seu Célio, meu vice-presidente aqui, né? Agora eu sou economista-chefe na Federação das Indústrias. Bom, a minha grande satisfação em estar aqui, na verdade, assim, é porque o Jaraguá do Sul tem esse espírito empreendedorista que me fascina. Eu sou de Joaçaba, que é o interior aqui de Santa Catarina também, e isso também é muito forte lá, mas a gente não conseguiu construir capacidades tecnológicas como vocês conseguiram, né? Então, todo
o professor de economia da inovação, na pós-graduação, eu sou professor de uma disciplina que chama Economia de Inovação. Usa a VEG como um dos exemplos daquilo que é o ponto fora da curva. Você fala assim, tem um monte de coisa que dá errado aqui no Brasil, mas tem uma coisa que dá certo. Tá? A VEG é uma dessas coisas que deram muito certo. Então, para mim, assim, é uma satisfação estar aqui, e grande parte das ideias que estão por trás de tudo aquilo que eu falo tem como fundamento o princípio já bastante trabalhado em economia. O Paul Romer, que é um dos últimos ganhadores do Prêmio Nobel, mostrou isso bastante bem. A capacidade tecnológica é o determinante do crescimento sustentável de longo prazo das nações. Então, avança quem consegue fazer isso. Tá? E tudo que eu vou falar gira ou tem isso como pano de fundo, tem essa ideia como pano de fundo. A minha trajetória, os motivos, o que me motivam a estar fazendo o que eu estou fazendo, tem isso por trás. Tá? Então, eu não fui para o mercado financeiro, eu não fui, sei lá, ser professor de economia política ou qualquer coisa desse tipo, porque eu quis entrar nessa área, ter alguma coisa que me motiva de maneira mais profunda. Então, assim, eu dirijo a minha vida com um pouco mais de alegria. Eu vou passando aqui em lâminas, tá, para dar esse sentido do que eu quero falar, mas, assim, antes de tudo, eu queria preparar vocês para dizer o seguinte: é verdade isso que o seu Célio falou, em geral eu falo muito mais do que o tempo que eu tenho à disposição, mas eu também me senti à vontade, porque o meu interlocutor que iniciou aqui também passou do tempo, e vocês estão com os olhos assim atentos, isso deve me dar algum tempo. Se eu estiver sendo muito chato, vocês dão aquela baixada, e eu já vou entender, vou passando mais rápido. Então, assim, a primeira parte dessa apresentação tem a ideia de mostrar um movimento de transformação da estrutura econômica mundial. Quer dizer, porque isso a ideia é mostrar um pouco como é que isso deve continuar acontecendo nos próximos anos. A ideia de perspectivas, eu não quis ficar muito na coisa de curto prazo, como é tradicional que os economistas fazem. Depois eu vou discutir isso, então, que são as coisas mais de conjuntura econômica, né? Problemas de taxa de juros, problemas fiscais eventualmente e tal. Agora eu vou falar um pouco mais de movimentos estruturais, de grandes transformações que a economia deve ter. Essa lâmina mostra, na parte da esquerda, né, e na parte da direita, dois mapas, né, mapas mundiais, com a pergunta: qual foi o maior parceiro comercial em 1980 e 2018? Então, ele está mostrando o seguinte: olha, em 1980, os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial da maior parte dos países do mundo. Essa era a corrente de comércio era definida pelos Estados Unidos, o que a gente chamava de locomotiva de crescimento do mundo. Né? Quer dizer, estar interligado aos Estados Unidos era uma obrigação, era da natureza desse sistema econômico. 38 anos depois, a China, né, claramente está dominando as relações de comércio com o mundo. Como é que isso aconteceu? Né? Então, no início do que eu estava falando, eu disse que o determinante principal é sempre essa capacidade de desenvolvimento tecnológico. Por mais que os Estados Unidos, que a China tenha conseguido entrar na OMC em 2001, tinha interesses ali. Era bom para o mundo todo que um país com baixo nível de com salários, né, estivesse com a disposição para a transformação de processos produtivos, etc. e tal. Era vantagem. A ideia de globalização, de produzir em diversos lugares do mundo de maneira mais eficiente, faz com que a China seja uma vantagem. Existiu uma China no início desses anos, aí, 1990, por exemplo. A entrada no OMC é 2001. Mas o que eu queria mostrar nesses mapas é o seguinte: olha, P&D é pesquisa e desenvolvimento, então é aquele esforço tecnológico. Né? No gráfico da esquerda, a gente vê os países que estão mais escurinho, ali em verde mais escuro, são aqueles que têm um nível de P&D esforço de P&D como proporção do PIB entre 1,5% e 2%. Né? Os Estados Unidos estão ali entre 2% e 2,5%, o Japão, que já é um país muito mais intensivo em tecnologia,
próximo de 3, e tem a Suécia, né? Não sei se vocês conhecem onde fica. Se tiver aqui aquela luzinha, eu consigo mostrar aqui. Tem, ó, aqui é a Suécia, né? E aí tem os países do oeste, né, da Europa Central, a gente pode dizer assim. Em 2019, vejam como fica mais intenso aqui nos Estados Unidos, né? O nível de esforço sobre o PIB é maior, intensifica os esforços. Na Suécia, e a Alemanha é o outro país. Além deles, a China. Quer dizer, não é que a China só cresceu, ela cresceu com um esforço tecnológico muito grande que faz com que as empresas chinesas continuem sendo competitivas e vão continuar sendo competitivas por muito tempo, né? Quer dizer, o câmbio muda, o juro muda, os problemas fiscais mudam, mas a WEG continua competitiva, porque ela tem um conjunto de capacidades tecnológicas que vão manter ela competitiva por muito tempo. Quer dizer, é um conhecimento acumulado. E isso que os chineses conseguiram fazer. Então, essa coisa não deve mudar muito. Mas quando essa força começou a ficar muito clara e passaram a haver dificuldades na geração de emprego, de empregos de qualidade nos Estados Unidos, e que os Estados Unidos foram vendo que estavam perdendo a disputa tecnológica em rotas tecnológicas que devem definir o futuro no longo prazo, aí a coisa começou a mudar um pouco, tá? E aí entrou essa ideia de, como é que chama, nearshoring, friendshoring, e também a reindustrialização dos Estados Unidos, e as políticas industriais começaram a ser algo importante. Isso há uns 10 anos já essa discussão tem voltado à tona. No governo Trump ainda se iniciou uma política comercial agressiva contra a China, não é? Eu acho que todo mundo lembra que e a China respondeu e tal, etc., levando tarifas de comércio, não é? Bom, muda o governo, entra um governo democrata e as ações continuam no mesmo sentido, né? Mantém aquela política comercial, intensifica o volume de subsídios e de políticas industriais, de políticas de inovação, num nível elevadíssimo. Elevadíssimo mesmo. Eu vou dar alguns números aqui. Esse aqui é um relatório de uma comissão sobre política industrial e de inovação dos dois partidos, né? Ela é uma comissão conjunta do Partido Democrata e do Partido Republicano, que chama Red Ink, tinta vermelha, como a China transformou a ordem mundial. Que está mostrando o volume de subsídios e de ações em prol de política industrial e inovação que a China fez em relação aos outros países. Eu sei que está difícil de ver, mas aqui, ó, esse aqui é o volume da China, total, tá? Subdividido em diversas áreas, mais uma que é muito específica e que é difícil de medir, porque é específico, porque as empresas na China têm um caráter muito específico. Quer dizer, todas as grandes empresas chinesas têm um componente, têm um membro no Conselho Estratégico do Partido Comunista, quer dizer, uma coisa completamente diferente do que a gente vê aqui. Então, a forma como as coisas acontecem são muito diferentes e, portanto, difícil de medir. Então, eles fizeram isso como estimativa. E essa aqui é o nível sem contar essa especificidade. Esse aqui era o nível dos Estados Unidos, de ações, né, de volume de recursos voltados à política de industrial e de inovação. E esse aqui é o do Brasil, ó. Então, quando a gente fala... Quer dizer, eles pegaram alguns países, tá? Alguns países, né? Então, quando a gente fala assim, não, a política industrial, não sei se faz, não sei se não faz, todo mundo vai fazer. E vai fazer de maneira bem intensa. A partir de agora vai fazer mais. E a gente precisa começar a achar o jeito, a forma, a maneira de fazer. Bom, voltando um pouquinho... Essa aqui é para mostrar um pouco de uma das ações, tá, dessa nova política industrial dos Estados Unidos, chama Chips and Science Act, que está destinando 54 bilhões de dólares para serem gastos exatamente com atividades que promovam a indústria de microchips nos Estados Unidos, né, que aí para eles esse é um ponto muito importante. Aí está lá, né, como é que esse recurso está sendo dividido. Eu deixo aqui, depois vocês podem olhar.
Mas vejam só, como resultado, lá na parte da direita, né, a TSMC já anunciou o investimento numa fábrica de 40 bilhões de dólares. 40 bilhões de dólares. A Micron, mais 40 bilhões de dólares numa nova fábrica lá nos Estados Unidos. O investimento direto externo no Brasil no ano passado inteiro, no ano inteiro no Brasil, foi 92 bilhões de dólares. Lá a gente está falando de 2 fábricas. Esse é o nível da disputa, é como as coisas vão acontecer. Bom, isso impacta o Brasil? Está ali, ó. Em 8 de março, veio um conjunto de empresários desse segmento, junto com uma representante do governo dos Estados Unidos, para avaliar a possibilidade de investimentos aqui, né, nessa cadeia produtiva no Brasil, para ser fornecedores dessas empresas lá. E aí está ali, caso ocorram, as vendas decorrentes da cadeia brasileira não poderão contribuir à expansão produtiva da mesma cadeia na China. Quer dizer, a gente tem que ter uma relação intensa com alguns desses parceiros. A gente tem que saber como fazer política comercial como parte da nossa política de desenvolvimento produtivo e inovativo. Tá? Então, esse é os graus de liberdade para fazer isso, a arte da política aqui, ela é um pouco mais tecnicamente mais avançada. É aí que a gente tem que... Quer dizer, há grandes dificuldades nesse sentido, eu não vou comentar muitas, assim. Mas eu acho que, bom, enfim, esse é um gráfico que só mostra que o que está acontecendo agora e que, bom, os relatórios, se vocês pegarem, né, assim, forem ver os relatórios da Casa Branca, vão estar os relatórios técnicos, né, vão estar sempre falando de com uma nomenclatura muito clara, a ideia de desglobalização, né, ou que o processo de globalização, como a gente viu até agora, acabou. A ideia de que... eu fico falando sempre para um lado, que vocês me desculpem, vou falando para o outro lado também. Mas a ideia de que a eficiência produtiva como variável central para a definição de onde vão estar os recursos produtivos, né, onde vai estar capital e trabalho, ela está acabando. A gente passa por um processo agora de aumento do protecionismo das nações. Foi isso que os Estados Unidos fizeram, é isso que a China está fazendo. Bom ou ruim, é esse aí o jogo. O jogo está virando nesse sentido. E a gente tem que aprender a jogar esse jogo. Bom, aí, mas isso vai acabar, o mundo vai mudar. Bom, isso já houve em outros momentos da história, foi assim que aconteceu, e a gente não soube aproveitar oportunidades, né? Nós somos bons em não aproveitar oportunidades. Eventualmente a gente consegue, a gente não é sempre ruim, sabe? Mas há um conjunto de oportunidades aqui, talvez valha a pena a gente discutir um pouco. Bom, eu resolvi colocar aqui algumas lâminas para que a gente saia assim desse mundo, né, tão longe, tão grande assim. E agora vamos ver quem é que somos nós nesse mundo aí. Eu não trouxe meus óculos aqui, mas eu acho que não está dando para ver muito bem. Mas, enfim, esse é um gráfico que a gente fez lá com os colegas lá na Fiesc, mostrando a relação entre o nível de competitividade industrial, no eixo Y, né, e o índice de desenvolvimento humano. A ideia é simplesmente mostrar que quem vai para os níveis mais elevados de desenvolvimento humano precisa avançar rapidamente no seu desenvolvimento industrial. E é um tipo de desenvolvimento, para quem vai para lá, cuja qualidade importa muito. Tá? Um dia eu posso falar mais sobre esse gráfico, a gente demorou bastante para produzir os dados, na verdade, porque ele é um indicador, esse indicador de competitividade industrial, que leva em conta 4 dimensões da competitividade das indústrias. Mas eu acho que se eu começar a falar nisso, eu não vou parar. Então, só para dar um sinal. Aqui a participação do Brasil, da produção de manufatura no PIB brasileiro, né? Só para a gente ver como ela tem caído. Desculpa, a participação do Brasil no PIB e na produção da manufatura no mundo. Então, a gente está deixando de ser importante no mundo. Tá? É isso que está acontecendo. A participação na manufatura mundial chegou a ser 3,3%. Então, 3,3% de tudo que era produzido no mundo era o Brasil que fazia.
né, no final da década de 70. E aí a gente foi caindo a nossa participação relativa, assim como foi caindo a nossa participação relativa no PIB do mundo todo. Aqui mostra um pouco da evolução da participação da manufatura no PIB de alguns países. Isso é para chamar a atenção do seguinte: olha, aqueles que estão subindo, tá, cuja participação no PIB está crescendo, né, a participação da manufatura no PIB está crescendo, quer dizer, a indústria está importando para gerar o produto, para gerar a riqueza da nação, são as nações que estão ficando ricas. As que estão ficando ricas são aquelas cujo produto está avançando porque a indústria está avançando mais rápido. Tá? Então, isso está sendo... E o Brasil está naquele azulzinho bem escuro, né, cuja participação vem caindo com o passar do tempo. Isso aqui a gente chama de um processo, um indicador principal, né, de um processo de desindustrialização, e a gente está perdendo, inclusive, para a média mundial. Aí vocês vão dizer, não, mas a Alemanha também está perdendo. Mas a Alemanha está perdendo depois de um processo de desindustrialização que a gente chama de natural, porque é o momento em que você alcança um nível de PIB tão alto, ou de PIB per capita tão alto, que as demandas da população passam a ser muito mais para o setor de serviços. Tá? Então, isso acontece de maneira natural. Nós começamos a desindustrializar muito antes de chegar nesse patamar elevado de renda. Tá? Então, as nossas demandas não estão nem perto de ser dessas sofisticadas de serviços. A presidente da mesa já olhou para o relógio, significa que eu tenho que avançar um pouquinho mais rápido. Então, aqui é um pouco para mostrar nossas possibilidades de nearshoring e de reshoring, que são essas ideias que têm guiado a noção de que não, nós vamos avançar a partir de uma relocalização da produção mundial. Quando a gente vê os ofertantes aqui na esquerda, é uma pergunta que foi feita, né, para ofertantes para a União Europeia, se eles pretendem fazer essa relocalização, quer dizer, sair da Ásia e fazer a relocalização, e para onde fariam. Não é? Então, ali está em escuro, provavelmente, neutro e improvável. Né? Então, a gente vê que a maior parte dos países, das empresas que estão pensando em realocar sua produção na União Europeia, estão indo para o leste europeu ou para os países que têm uma indústria mais representativa, como, por exemplo, a Alemanha. E quando a gente olha aqueles que estariam indo para os Estados Unidos, e que aí cresce os nossos olhos, a gente fala, não, eles vão vir para cá, né? Não parece que eles vão vir para cá. Né? Assim, a probabilidade maior é de que eles voltem para os Estados Unidos mesmo, são isso que as empresas estão dizendo, ou vão produzir no México. Tá? Então, a gente não pode, o que eu estou querendo dizer é que não pode contar com o movimento, porque existe esse movimento de transformação, que ele vai gerar um crescimento sustentado, uma transformação importante para a economia do Brasil. Eu não entendo assim. Dito isso, sim, falando eu acho que esse é um quadro um pouco triste, né, inicialmente, mas eu vou tentar melhorar, então, para a gente sair um pouco mais animado. Então, dito isso de maneira um pouco triste, eu vou dizer o seguinte: ó, a gente tem agora pelo menos uma grande batalha a ser vencida, com grandes possibilidades de vencer. Eu diria que é a principal das batalhas que a gente tem nos últimos, sei lá, 20 anos, sinceramente. Né? Essa lâmina mostra o nível de carga tributária brasileira nos diferentes setores. Né? Então, vejam quanto paga a indústria de transformação de tributo sobre aquilo que ela produz. Deveria ser o exato contrário. Né? A coisa deveria ser o exato contrário. Quer dizer, devia ter um nível de tributação mais alto para os setores que têm uma menor probabilidade de gerar aumento da produtividade no longo prazo, e aqueles que têm maior chance de gerar aumento da produtividade deveriam ter incentivo. Assim é que fazem as nações vitoriosas. E a gente está no contrário. Então, a gente está pagando lá na indústria de transformação quase a metade do que produz é imposto. Isso é por causa do nosso sistema tributário, que é horrível. Né? O nosso sistema tributário é muito ruim. Esse aqui é um dado que está compilado da Reut, mas acho que tem outras, a Deloitte também ajudou aqui. Tá? As horas para calcular e pagar os tributos em 2019.
Então, o Brasil ali é o primeiro país com 1.500 horas, 1.501 horas leva, em média, para as empresas calcularem e pagarem seus impostos. O segundo lugar, que não está aparecendo ali, tá, mas o segundo lugar é da Venezuela, com 900 e poucas horas. Isso é mais do que ruim, é uma vergonha. Assim, eu acho uma vergonha completa. A gente não ter avançado nisso na reforma que está do início do processo de abertura. Quer dizer, o processo de abertura vinha assim, inicia o processo de abertura econômica de um lado, de outro lado, as reformas estruturantes. A das reformas estruturantes, a principal é a tributária. Porque senão você não tem como competir contra o resto do mundo. Né? E aí a gente entra nas grandes dificuldades que entramos. Então, para mim, assim, a grande batalha é vencer a reforma tributária. A gente precisa vencer esse desafio. Delas, meus caros, das reformas todas estruturais que estão sendo tentadas, né, que estão sendo inclusive realizadas, a reforma tributária é a que tem o maior impacto no aumento do PIB brasileiro. Então, a gente deve, se a reforma for uma boa reforma, uma reforma ampla, tanto como está a PEC 45, como está a PEC 110, qualquer uma das duas, o impacto tende a ser de 20% de aumento do PIB. Então, se a gente ia crescer 3%, vai crescer 3,6% no ano. Quer dizer, é muito impacto. Né? Então, eu acho que aqui comecei a mudar um pouco a perspectiva ruim que eu estava dando no início. Tá, aqui tem um pouco de lâminas sobre essa reforma, aqui um pouco dos impactos, tá? Olha lá, tá por setor, né? Os setores quanto cada setor passaria a pagar a menos, olhando só para um dos dois tributos da PEC 110. Então, você dá para ver ali no gráfico da esquerda que a indústria passaria a pagar menos em diversos dos segmentos produtivos. Quase todos, né? Quase todos os segmentos produtivos, ela passaria a pagar pontos percentuais significativos a menos. Enquanto, é claro que os serviços vão ter que pagar mais, porque a carga tributária não vai mudar, ela só vai realocar. Bom, vamos para a conjuntura agora, né? Expectativas de crescimento, aí eu preciso colocar os dois principais países aí, né? Então, os Estados Unidos devem crescer, assim, eu coloquei por trimestre, né? Menos do que a China. Tá? Então, a China e os países do leste asiático vão continuar sendo uma locomotiva de crescimento para o mundo nos próximos anos. Os Estados Unidos devem crescer menos, primeiro porque é uma economia que está no limite, né? Já está com um nível de taxa de desemprego de 3,5%. Quer dizer, é o nosso sonho. A gente vai chegar nisso um dia, não sei. Mas eles já estão num nível muito elevado. Então, as perspectivas que a gente tem estão muito mais voltadas para a região da Ásia, né? Aqui eu coloquei num mapa, né, só para a gente ver a expectativa de crescimento para 2023. Então, notem que também está difícil para eu ver aqui, mas eu acho que é 3,5%, né? O limite aqui de inferior, esse aqui, mais de 3,5%. Né? Quais são os países que devem crescer mais de 3,5% em 2023? E aqui dos que tem no mapa, quase todos eles estão na Ásia. A grande vantagem, né, para a gente é que esses países são países cuja população tem uma renda de baixa para média. Né? Então, qual é a vantagem aí? A vantagem é que, quando esses países começam a crescer a renda dessas pessoas, elas passam a consumir proteína de maneira muito mais intensiva do que consumiam no passado. E nós somos um país muito produtor de bens intensivos em proteína. Então, isso deve guiar uma boa parte do nosso crescimento, do crescimento brasileiro e de um conjunto de segmentos produtivos, portanto. Aqui está a média para 24 até 28. E, bom, isso vai explicar, então, eu não sei se eu estou passando muito rápido, mas, enfim, tá bom. Esse é o índice de commodities, é o principal índice de commodities do mundo, tá? E o que eu queria mostrar é só aquela tendência lá do final, ou ressaltar um pouquinho essa tendência do final aqui, ó, que está mostrando um nível de preço de commodities que caiu um pouco nos últimos meses, tá?
e que tem uma tendência, digamos, estável agora. Mas uma tendência estável que deve se manter por causa do crescimento desses países que eu comentei agora há pouco, e cujo nível é bem superior ao que a gente tinha no passado. Então, esse é um dos pontos que devem sustentar o nosso crescimento para os próximos anos. Estou tentando fazer aquele esforço de retirar a perspectiva ruim que eu coloquei no começo e colocar uma coisa um pouquinho mais bonitinha. Conjuntura econômica agora, determinantes macroeconômicos da condição recente. Tá, esse aqui é um ponto que eu acho que vai gerar perguntas, debate, né? E que eu acho muito legal. Então, vejam, essa linha azul claro, é a nossa taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, a taxa do ativo de risco zero. Né? A gente tem uma perspectiva de que ela vá, isso aqui é a média do mercado, né? De que ela vá até metade de 2023, pelo menos, né? Em 13,75. Depois ela dá uma leve queda e vai começar um ciclo de queda mesmo lá no início do quarto trimestre. Tá? Bem, enquanto a inflação cai significativamente aqui, né, e deve continuar caindo pelos próximos meses. Depois ela tem uma volta, porque como é acumulado em 12 meses, ela vai pegar uma parte da inflação alta aqui, vai voltar alta e depois ela cai, tendendo para a meta de inflação no horizonte relevante, como dizem os economistas. Qual é o ponto aqui, meus caros? O ponto aqui é que a gente tem a maior taxa de juros do mundo, que ela não está levando as expectativas para a meta necessariamente no horizonte relevante. As expectativas têm piorado nos últimos meses. A gente está com uma economia estagnada. A economia brasileira está estagnada desde o último... Ela cresceu negativo no último trimestre e está dando sinais de estagnação agora. E com inflação pressionada. Então, a gente tem digamos assim, um cenário de quase estagflação. Essa lâmina acho que é muito interessante, assim, né? Quer dizer, por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? Eu não trouxe verdades aqui, eu estou trazendo pontos que a gente aceita, tá? Ou que podem ser discutíveis, né? Mas são os pontos mais aceitos, digamos, sobre isso. Tá? Então, a primeira coisa é essa de um elevado nível de indexação. Então, o elevado nível de indexação, isso é por causa dos nossos traumas do passado. A economia do Brasil viveu uma indexação de preços como nenhuma outra economia viveu. Às vezes as pessoas falam hiperinflação que a gente teve. A gente chegou a ter hiperinflação só entre julho de 89 e março de 1990. Todo o resto do período foi o que a gente chama de inflação indexada, que indexava o passado ao futuro. Os preços eram todos determinados por um mecanismo de inércia. Tá? E isso faz com que isso continua até hoje. A gente indexa preços, a gente define contratos com índices de inflação o tempo todo. A gente tem na memória que a gente vai usar um índice de inflação para reajustar os nossos preços. Isso faz com que a inflação se mantenha, ela continue alta, independente do esforço de política monetária ou do esforço de contenção monetária que o Banco Central venha fazer. A gente tem um elevado nível de endividamento, quer dizer, a gente chama, muitos economistas discutem sobre isso, falam, não, tem risco fiscal, não tem risco fiscal, blá, 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 não sei o quê, mas o fato é que, entre os países emergentes, a nossa dívida é a mais alta. E isso faz com que, é claro, quando você vai emprestar para um país como o nosso, né, para um país emergente, você fala, não, vou emprestar para quem? Né, vou emprestar para aquele que tem, ou que tem a melhor capacidade de pagamento, ou ele me oferece um juro mais alto. E aí a gente explica mais um pouco do nosso juro. A ausência de mecanismos críveis de redução da trajetória de endividamento. O Brasil está para colocar agora uma regra fiscal, um novo arcabouço fiscal, que é aquele que promete para todo mundo o seguinte, olha, a gente vai gerar uma trajetória de relação dívida-PIB e de
esse é o principal indicador sempre, mas de arrecadação sobre gastos, que ele é sustentável no longo prazo. Até agora a gente não teve um mecanismo desses assim, muito crível. Por quê? Porque todos os que a gente teve, a gente não cumpriu. Isso é um problema sério. Por mais que o esforço tenha sido feito em diversos momentos, por mais que o teto de gastos, por exemplo, tenha sido feito como um mecanismo para dizer, olha, não pode gastar mais, e se quiser gastar mais, vai ter que discutir entre os deputados, e se não tiver acordo entre os deputados, vão ter que fazer as reformas para poder achar dinheiro novo, por mais que tenha sido feito isso, por mais que tenha dado certo para a reforma trabalhista, por exemplo, a gente não conseguiu. Bom, veio uma pandemia, a gente passou a não cumprir várias dessas regras que nós mesmos colocamos para que os investidores olhem a nossa economia como uma economia que tende a um nível de endividamento menor no longo prazo. A gente tem uma baixa produtividade econômica. Tá difícil, né, colocar a coisa assim um pouco mais animada, tal. Mas, enfim, a gente tem uma baixa produtividade econômica. Eu chamo a atenção de novo para a reforma tributária como um elemento central para a gente elevar esse nível de produtividade. A credibilidade do Banco Central é uma parte boa dessa coisa aqui. Tá? O Banco Central é uma instituição que tem um bom nível de credibilidade, porque é independente, porque tem boas regras de independência. Tem uma conjuntura também de inflação pressionada, como eu posso falar depois, se vocês quiserem. Mas tem um evento novo aqui, tá? Que pode estar em curso uma crise bancária. Né? Então, assim, a gente assistiu agora na semana passada, né, o caso do Silicon Valley Bank, que, por causa da onda de elevação de taxa de juros nos Estados Unidos, teve problemas graves. Né? A causa, em geral, das crises bancárias são sempre os movimentos bruscos de taxa de juro, tanto as quedas como as elevações depois. Eles sempre levam a problemas, sempre não, mas quase sempre levam a problemas. Tá? O Credit Suisse nem tinha problemas relacionados a ativos e passivos por causa de juros ou má gerência, né, de ativos e passivos, mas, como teve problemas no passado, como teve um outro banco entrando em crise, passou também a sofrer especulações e sofreu o que tipicamente se assiste nas crises de crédito, que são retiradas. Né? As pessoas iniciaram os processos de retirada e assim se inicia uma crise bancária. Então, esse nível de taxa de juros nos Estados Unidos está gerando essa possibilidade de uma crise por lá. Se virar uma crise sistêmica, os impactos são enormes, e aí a gente pode conversar um pouco mais. Tá? O ponto é que, no Brasil, por mais que a gente tenha um sistema muito mais regulado, né, tem uma instituição aqui só que regula, o Banco Central regula toda a atividade bancária no Brasil, que é diferente de lá. Lá você tem uma instituição que regula os bancos sistêmicos, né, que são os grandes bancos, e tem milhares mesmo, de outros bancos de médio porte que têm uma regulação muito pequena. Portanto, a chance de haver crises lá, teoricamente, é maior. Mas nós temos um outro problema aqui, que é o nível de alavancagem do varejo e o nível de alavancagem das famílias. As famílias estão muito endividadas e o setor de varejo também está muito endividado. Quando eu chamei a atenção da taxa de juros, viu, seu Célio? Ninguém mandou me chamar, agora eu estou aí falando para caramba. Mas vamos lá. Quando eu falei dessa taxa de juros alta aqui, falei, olha, lá na frente já tem uma chance dela começar a cair. Isso não significa que essa queda aqui vai gerar uma melhora da atividade econômica instantaneamente, porque os nossos mercados são pouco integrados. É diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando a taxa de juros começa a cair, a integração é muito forte entre os mercados no mercado financeiro e a atividade econômica tende a voltar mais rápido. Para nós, a taxa de juros leva, em geral, 3 trimestres para gerar impacto na atividade econômica. Tá? Então, a queda de taxa de juros vai gerar impacto na atividade 3 trimestres depois. Isso significa que a gente deve continuar com dificuldades de crescimento por um bom tempo. Bom, vamos em frente. Aqui eu ia falar um pouco de inflação, mas claramente isso está muito chato, vocês não estão mais com vontade de assistir. Aqui são os setores em Santa Catarina, que eu estou chamando a atenção da atividade industrial, que estão em estagnação. Esses aqui são os que estão em estagnação. Tá?
Então, são alimentos, papel e celulose, metalurgia e veículos automotores. Eu pintei de amarelinho, fiz hoje de manhã, não ficou muito legal, mas o amarelinho são alimentos de papel e celulose, e eles têm uma relação muito grande entre eles. O papel e celulose vende muito para os alimentos, aqui em Santa Catarina. Tá? Então, eu acho que era uma coisa de 25% das vendas de papel e celulose dentro do estado de Santa Catarina são para o segmento de alimentos, quer dizer, um sustenta o outro. Né? E, no caso de metalurgia, também tem uma relação muito forte com o automotivo e com construção civil, tá? Que são dois dos grandes segmentos. Agora, eu queria mostrar os outros. Tá? Os outros segmentos da atividade aqui, já me proibiram? Ah, não, está aqui. Então, vejo que todos os demais estão em declínio. Aí está a média, né, indústria de transformação, mas tem madeira, produtos de metal, têxteis, materiais plásticos, mesmo máquinas elétricas, confecções, máquinas e equipamentos. Todos esses setores estão em declínio. E eles estão em declínio porque juro muito alto impacta a demanda. Não tem o que fazer. Tá? Então, bom, eles devem continuar em declínio? Não, eles devem ir para a estagnação. Essa é a tendência, quando eles estagnarem, mas eles vão estagnar abaixo do padrão que seria um padrão normal de atividade. Eu fui dar uma olhada também nos dados aqui de Jaraguá do Sul. Né? Encontramos ali que a maior parte do emprego é o setor de têxtil e vestuário, máquinas elétricas. Na verdade, eu peguei o Vale do Itapocu inteiro. Né? Alimentos e bebidas, metal mecânico, e aí fui abrir um pouco para ver quais são as perspectivas desses setores, queria trazer aqui para vocês, finalizando. Bom, antes de mostrar as perspectivas, aqui estão os destinos de venda da indústria de Santa Catarina nos principais segmentos da indústria do Vale do Itapocu. Então, só para mostrar que a gente tem uma indústria relativamente bem integrada. Né? Aqui são as vendas, olha, do setor têxtil, por exemplo, 24,4% vão para empresas da indústria catarinense, 7% vai para as famílias catarinenses e 62% vai para o resto do Brasil. Então, veja, quando a taxa de juros no Brasil é muito alta, a demanda cai e vai impactar esses setores, não há nenhuma dúvida. Né? Por confecções aí mais alto, aqui é o máquinas elétricas, né? É bom dizer que não é só, esses dados não são só do Vale do Itapocu, são dados de uma matriz de insumo e produto de Santa Catarina. Tá? E aí a gente tem ali, então, os percentuais, né? 43 vende para empresas locais, 45 para nacional, 14 exportação. E aí tem máquinas agrícolas, que eu sei que também notei que havia uma atividade produtiva aqui significativa, que pega tratores, equipamentos, diversos outros tipos de equipamentos, 54% aqui no Estado e um pouco para a economia nacional também. E o último é máquinas e equipamentos em geral, né, que também tem indústria aqui, inclusive de um colega que está aqui do meu lado. E aqui a gente tem, então, as previsões de crescimento no Brasil, nos segmentos mais relevantes da indústria do Vale do Itapocu. E aí eu coloquei aqui, então, equipamentos têxteis, têxteis e confeccionados, aqui está fibras, eu não consigo, difícil para mim, fiação e fibras têxteis, né? E o último é o vestuário. Aqui eu já coloquei esses valores aqui, são as taxas de crescimento anuais. Tá? São as taxas de crescimento anuais para esses próximos anos, 23, 24, 25 e 26. E aqui eu separei para os segmentos de máquinas. Né? Tá? Tem um conjunto grande aqui de segmentos também que parece que são mais promissores, né, do ponto de vista do crescimento. O último deles é o segmento de carnes, né, que tem uma indústria também interessante aqui de carnes, e 7,5% de crescimento. Evidentemente que isso é por causa da demanda estrangeira. Né? Tá? Então, era isso que eu queria chamar a atenção. Eu sei que passei bastante do tempo, por isso fico à disposição para ouvir e detalhar, se for o caso. Obrigado. Obrigada, Pablo. Eu vou deixar tu beber uma aguinha, vou começar aqui as perguntas com o Piara, que já teve tempo aí de respirar um pouquinho. As perguntas são meio polêmicas, mas estamos aqui para isso, hein, Piara?
Como é avaliada a possibilidade de um eventual impeachment do Lula e como seria a postura do governo com o Alckmin assumindo a presidência? É um cenário que é desejo de muitos, mas não é um cenário da realidade. Como não era o impeachment de Bolsonaro? Se falava, as esquerdas ansiavam por isso, mas impeachment se constrói com outros fatores. A gente vê que o Lula, por mais que ele não tenha uma base sólida no Congresso, e não tem mesmo, o Congresso continua tendo um centrão. E o centrão, eles sabem como negociar com o centrão. Todos os governos que souberam negociar com o centrão se mantiveram em pé. Dilma não soube negociar com o centrão. Se tivesse sabido, não importa a impopularidade, não importa as falhas que o governo tinha, a corrupção. Se tu sabe negociar com o centrão, tu fica em pé. O Lula sabe fazer esse tipo de conversa. Eu acho que trazer um tema desse assim, como uma perspectiva, ele pode atender a alguma torcida, pode atender algum desejo, mas não é um dado na realidade. Então, é uma fuga do tema e não nos ajuda a construir. Não duplica 280. Vou agora para o Pablo, então, para a gente ir alternando. Pablo, o que é capacidade de desenvolvimento tecnológico? Pode deixar mais claro para a gente, por favor? Agora não vou parar de falar. Assim, tem dois níveis em que a gente olha isso. Não sei quem foi que fez a pergunta lá. Tem duas dimensões em que a gente olha isso. Então, uma das dimensões é a dimensão que, para mim, é a que mais falta aqui no Brasil, é a microeconômica, né? Quer dizer, dentro das empresas. E como é que a gente vê isso? Na capacidade de integrar conhecimentos para gerar um produto novo. Tá? Em geral, elas começam por design, pós-venda, e depois elas vão para o núcleo do produto, elas vão chegar ao nível de você conhecer elementos da física e da química que podem ser modificados para fazer um produto novo. Então, isso é um nível de capacidade tecnológica elevado, né? Uma capacidade de inovação de fronteira, que você chega nos níveis mais altos de capacidade de transformação. No outro nível, a dimensão dos países, né, ou das grandes economias, a gente vê o nível de investimentos em ciência, tecnologia e educação voltada para o desenvolvimento tecnológico. Tá? Então, aí você compõe as duas coisas, tanto o que o setor público como o setor privado gastam, se esforçam para gerar esses resultados que, no final, são sistêmicos, né? Dependem, claro que a empresa vai fazer dependendo do capital humano que ela tiver à disposição. Né? Mas a capacidade de integrar esse capital humano é da organização, é da empresa. Tá? Então, eu não gosto de botar assim, não, tá, a culpa é toda do governo, a culpa é toda... Não é. É um esforço sistêmico. E aqui a gente, como eu sempre falo, tem um grande exemplo de como as coisas podem dar certo. Eu não sei se eu me fiz claro. Sim, obrigada. O Piara, o governo federal está composto por uma pluralidade muito grande de figuras e partidos. Isso pode representar uma ressonância positiva para Santa Catarina emplacar suas demandas? Eu acho que isso cria alguns caminhos, né? O fato do MDB estar lá, especialmente com o Ministério dos Transportes, nos cria uma janela de conversa ali. Eu não acho que está tão plural, não. Eu esperava um governo mais plural. A gente já teve governos com mais participação partidária. Os próprios governos do PT, o governo Temer, os governos Fernando Henrique. O governo Bolsonaro menos, mas não é um governo tão aberto a partidos. A própria presença do União Brasil no governo federal é uma presença meio falsa. Assim. União Brasil não é um partido de verdade, é uma abstração, né? Um condomínio de gente que nem se gosta muito. Né? E aí eles entregaram 3 ministérios para esse partido e não conseguem 30 votos, não conseguem metade da bancada. Porque é um partido que metade é democratas, que era o PFL, que foi anti-PT a vida inteira, e outra metade é PSL, que era o partido de pessoal que se elegeu com o Bolsonaro. Como é que esse partido vai fazer base para o Lula? Só na cabeça do Luciano Bivar. Mas os interesses do Luciano Bivar estão atendidos. Né? Agora, quando o PT perceber que entregou 3 ministérios, ele já percebeu que entregou 3 ministérios e não consegue 15 votos nesse partido, vai ter que se mexer. Mas imagino que não se livraram ainda daqueles ministros, que não significam nada também, nem para Santa Catarina. A gente tem um deputado do União Brasil e não aconteceu nada, não criou-se relação.
quando perceber que não se tirou, porque vai ficar mais feia a foto de não ter conseguido fazer um governo mais amplo. Mas, por enquanto, com o PSD e o MDB, é o que eles podem ter desse amplo arco assim, e o MDB nos atende, os deputados já estão, especialmente o Chiodini e o Cobalcini, já estão fazendo esse trânsito, já estão se aproveitando de, já que o partido está no governo, abrir essas portas. O Rafael Pezente, lá no Alto Vale, tem um pouco mais de dificuldade, o discurso dele é mais ideológico, e o PSD ainda não abriu essa porta aqui em Santa Catarina, muito porque os dois deputados federais têm essa dificuldade. Ismael Santos é um deputado do segmento evangélico, Assembleia de Deus, público muito refratário, e o Ricardo Guide quer ser prefeito de Criciúma, numa cidade que o bolsonarismo é muito forte, então ele não vai chegar perto. Então, essa porta não está abrindo. São as duas portas que tem para Santa Catarina. E os dois deputados do PT. Mas eu esperava um governo mais aberto, um governo mais de coalizão, um governo menos petista. Entregaram um governo muito petista, na verdade. Como eu sempre digo, na campanha eleitoral, os pais do real. Na vida prática, o bigode do mercadante. Obrigada. Pablo, o cenário que a gente viu aqui, ele não é muito animador. Então, com base nisso, que oportunidades assim a gente pode levar para o dia a dia das empresas aqui, para a economia real? Como a gente traduz esse cenário em oportunidades aqui? Bom, eu entendo assim, é evidente que a gente não está no melhor dos mundos, né? Mas a gente já passou por problemas maiores, por problemas mais graves do que esses, né? O esforço empresarial para construir as suas competências tem que ter esse tipo de ambiente como algo típico. Isso não vai deixar de acontecer. A gente não vai passar a ser a Suécia. A gente vai continuar tendo essas dificuldades. Então, eu entendo que quem conseguir olhar bem para o mercado em que atua e focar em construir as suas capacidades é aquele que vai sair melhor daqui. Vai sair melhor quando o ambiente melhorar. E tem muito mais chance de ter um market share maior depois. Eu acho que é um pouco por aí. Agora, isso depende muito do segmento também. Tá? Tem segmentos que vão ter mais dificuldades, tem segmentos que vão ter um pouco menos de dificuldades, né? A taxa de juros, por exemplo, ela bate muito mais setores tradicionais, como confecções, etc., do que mesmo construção civil. Tá? Também a gente pode pegar outros, né, segmentos que estão mais ligados à demanda externa, vão sofrer menos também. Então, isso depende muito do segmento, do nicho de mercado em que a empresa está. Isso, eu acho que a resposta precisa ser dada mais olhando para esses problemas, ou para esse cenário. Legal, obrigada. Piara, vemos uma discussão dentro da classe política catarinense quanto à privatização de empresas estaduais e concessão de rodovias. Estados vizinhos estão avançando nessas pautas. Tem algo, né, de discussão nessa direção aqui? Repete para mim, que eu não entendi. Discussão sobre privatização de empresas estaduais e concessão de rodovias, que os estados vizinhos estão indo nessa direção. Se a gente vê a discussão acontecendo aqui em Santa Catarina. A gente tem esse tema embargado em Santa Catarina, praticamente. Na própria campanha eleitoral, o governador Jorginho Melo se comprometeu com a não privatização de Casan e de Celesc. A gente tem uma situação com a Casan muito mais complicada do que com a Celesc. Ela é uma empresa que deve muito a Santa Catarina ainda em termos do que a gente precisa de água e esgoto. A gente tem vários municípios que já saíram do sistema, né? E o Jorginho Melo fez uma aposta na que a Casan pode reverter esse quadro, trouxe para a presidência um quadro que já ocupou diretorias em outros momentos, que tem experiência na área, mas também muita experiência na própria Casan, né? Não sei se era o cara que a gente estava esperando. A gente tem esse tema muito interditado por causa do que aconteceu na Lava Jato, né? O Colombo tinha conseguido a aprovação no projeto para vender 49% das ações da companhia, ficou em suspenso, a avaliação de mercado que fizeram era muito baixa, e aí depois estourou a Lava Jato, em que se mostrou que doadores da campanha de Colombo tinham interesse na compra da empresa. E aí o próprio Colombo dizia que se tivesse
vendido a Casan, ele estava, eu não vou dizer a palavra, mas assim, ele estava. Provavelmente ele estava. Mas, então, acho que isso embargou um pouquinho essa ideia, mas a Casan tem um desafio muito complicado, né? A própria Prefeitura de Florianópolis está cobrando muito, e hoje Florianópolis, Chapecó e Criciúma praticamente mantém a Casan em pé. E se uma delas sair, o modelo pode ruir. Seria bom fazer alguma coisa antes disso. E a Celesc também não está na linha de frente. A questão de privatização de rodovias, de concessões, também o próprio governador Jorginho Melo também tirou do horizonte, inclusive não só do horizonte, mas tirou daquele plano que previa que algumas SCs fossem concedidas junto com federais, para, já que elas não são tão atrativas sozinhas, elas entrarem num pacote. Foi pedido para retirar, o Jorginho Melo diz que defende a concessão das federais, mas as estaduais ele acredita que consegue mudar o modelo de manutenção, usando os consórcios intermunicipais, inclusive, uma coisa que o Moisés prometeu usar, mas aí, quando começou a entrar dinheiro do governo federal, ele esqueceu os consórcios, não deu mais bola. E o Jorginho acredita nesse modelo e acredita que, com um grande financiamento do BID, ele pode botar em dia a condição das estradas estaduais. A capacidade de execução nossa, eu sempre tenho minhas dúvidas, mas a viabilidade do empréstimo é alta. Santa Catarina tem boa margem para pegar financiamentos. Então, não está no radar. Pode estar no radar alguma coisa de federal. O próprio Cobalcini teve com o ministro esses tempos, essa semana passada, pleiteando que houvesse esse tipo que se agilizasse isso, especialmente para 282. Vamos ver, mas assim, no horizonte não tem nada. E não é por questão ideológica, porque o governo do Partido Liberal também não está interessado. Legal, obrigada, Upiara. Pablo, para a gente encerrar, vou fazer uma pergunta em relação ao fato que você comentou da semana passada, de uma possível crise bancária. Qual a perspectiva disso ganhar força e quais seriam os impactos aqui para o Brasil? Bom, olha, o fato são duas coisas diferentes, assim, a crise bancária nos Estados Unidos e seus impactos, e uma crise de crédito no Brasil e seus impactos, né? Então, assim, nos Estados Unidos tem essa possibilidade mesmo, tá? Por quê? Porque os ativos, especialmente dos bancos de médio porte, né, podem sofrer à medida que eles forem mostrando os seus preços a mercado, né? Isso é meio que um jargão econômico, assim, eu poderia explicar, mas o fato é que eles compram títulos de longo prazo e, quando vão mostrar o seu preço a mercado, ele está com um preço menor, o preço cai à medida que a taxa de juros sobe. E como a taxa de juros está subindo, continua subindo, esses preços dos ativos dos bancos de médio porte podem se revelar com prejuízos altos que podem gerar ataques especulativos, que podem gerar idas aos bancos, tá? Então, isso, sim, pode acontecer. A grande vantagem é que parece que o Banco Central dos Estados Unidos, né, o Federal Reserve, aprendeu um pouco com as crises passadas e decidiu por uma linha de crédito aos bancos pelo valor de face dos títulos. Então, é uma linha de crédito de 1 ano para todos os bancos no valor de face do título de longo prazo. Quer dizer, então, ele injeta liquidez em todo o sistema. É isso que, né? O que isso significa? Isso significa basicamente o seguinte: olha, todo o esforço que foi feito nos Estados Unidos, eu vejo a crise de agora, eu vejo o momento em que a gente está vivendo como se um carro numa autoestrada estivesse sendo dirigido e, de repente, entra assim um grande obstáculo na frente. Sei lá, um animal atravessa a pista e você tira o carro do obstáculo, você consegue tirar dele da frente e você consegue fazer o carro voltar. Mais ou menos, a gente está voltando com o carro para a pista, não está certo ainda se a gente não vai capotar esse carro daqui a pouco.
É mais ou menos isso que a gente está... Por quê? Porque a Covid veio e ela gerou um nível de transformação na economia que ninguém sabia lidar com aquilo. Então, foi um pouco tentativa e erro que foi sendo feito. Então, primeiro, aquela super queda de taxa de juros provocou uma enorme onda de liquidez, com transformação de preços relativos num nível que a economia nunca viu. Né? Transformação de preços, os preços dos bens estavam indo lá para a deflação, depois eles subiram enormemente e agora está voltando para preços baixos e depois deflação. Quando você tem segmentos como os serviços que estão tentando recobrar a margem, um pouco pressionados por elevado nível de emprego gerado pelo excesso de liquidez. E agora está subindo o juro para tentar contrair o nível de liquidez. Tá? Então, em um ano, os Estados Unidos contraíram seu nível de liquidez de 8,9 trilhões de dólares para 8,3 trilhões de dólares. Um ano de contração monetária, um ano de elevação de taxa de juros que faz com que as pessoas retirem dinheiro do consumo e botem com o dinheiro na poupança. Tá? Em uma semana dessa linha de crédito nova, voltou 300 bilhões de liquidez para o sistema. Então, é isso que eu estava dizendo. Não dá para saber se o carro não vai capotar ali na frente. Vão sair os balanços, as novas medidas vão sair, e a gente fica aqui na expectativa de que não pegue os bancos sistêmicos. Essa é a minha expectativa. Por que eu acho que não vai pegar os bancos sistêmicos? Porque os bancos sistêmicos estão comprando os bancos pequenos. Então, você está gerando um nível de concentração bancária. Provavelmente é isso que a gente vai assistir. Esses bancos menores entrando em dificuldade e os grandes bancos adquirindo e concentrando ou ganhando market share, né? Ganhando posições no mercado por lá. No Brasil é um pouco diferente. Tá? No Brasil, a gente tem setores como o varejista muito endividados. No caso das Americanas, ele gerou, por mais que tivesse falseamento nos balanços, ele gerou uma situação em que os bancos começaram a contrair crédito, não só para eles, não só para os varejistas, mas para vários. Os balanços dos varejistas estão mostrando um nível de alavancagem ou de endividamento que também não é padrão, é muito alto, numa economia com elevada taxa de juros, com inflação pressionada, quer dizer, pouca perspectiva de queda do juro, e com famílias muito endividadas. Então, qualquer pessoa que estiver nos segmentos assim, de confecções, por exemplo, assistiu queda nas vendas. É difícil dizer, claro, salvo vocês, que são muito bons e conseguem se manter, mas, em geral, a gente tem assistido isso. Né? Então, aí a gente pode ter uma outra coisa aqui. Tá? Então, são fenômenos que podem estar acontecendo perto, tá? Mas não são a mesma coisa. Aqui a gente pode ter uma crise porque os varejistas começam a ter dificuldades para pagar seus fornecedores. E os fornecedores passam a ter dificuldades de pagar os bancos. E os bancos passam a ter dificuldade de pagar. E aí você pode ter uma crise bancária por outros motivos. Tá? Então, é um pouco isso. Eu sei que não está legal. O seu Célio, o presidente, lá sempre me cobram para falar coisas boas e tal, mas estão falando coisas boas. Talvez isso não aconteça. Tá? Talvez as coisas sejam... E esse talvez, eu diria assim, que é uma coisa... Eu acho que a probabilidade é maior, para ser sincero. Para ser sincero, eu acho que uma crise no Brasil não vai acontecer. Porque quando a gente olha os indicadores de geração de crédito na margem, eles continuam crescendo. As pessoas continuam demandando crédito. Tá? Então, a gente não tem problemas elevados de níveis de geração de liquidez para o sistema bancário brasileiro. Então, não dá para... Não estou dizendo que isso é uma coisa possível, uma coisa que está no horizonte, mas eu, sinceramente, acho que aqui no Brasil a gente não tem problemas potenciais tão elevados quanto nos Estados Unidos. Eu acho que a probabilidade de acontecer maior é por lá. Tá? E o impacto aqui é especialmente no câmbio. E aí a gente pode ter problemas depois. Tá bom, legal. A gente vai ter uma pergunta extra que o Piara vai fazer para o Pablo. Eu quero fazer Vamos lá, isso é inédito. Porque o... Pode. Primeiro porque o jornalista, mais do que responder, gosta de perguntar, né? E porque o Paulo falou muito sobre a importância da reforma tributária, e hoje a gente tem uma reforma tributária em discussão, 3 projetos em Brasília, 2 que têm a simpatia do governo federal, outro nem tanto, uma apreensão de muitos prefeitos
que, especialmente cidades maiores, médias maiores, que têm uma autonomia na cobrança do ICMS, não só na cobrança, mas também no uso dele como política para atração de investimentos, e que está vendo isso ir para a cobrança do Estado para repartir, para ficar esperando vir o pagamento mensal. E eu queria saber como é que tu avalia essa possibilidade de reforma tributária que a gente tem nesse momento, se ela é suficiente para aquilo que a gente precisa como país. Ótima pergunta. Obrigado pela pergunta, Piara. Todo o esforço que foi feito, tanto pela equipe do Bernard Api, como pela equipe que está em cima da PEC 110, já equalizou as dificuldades dos prefeitos das grandes cidades. Tá? O problema é que eles continuam achando que eles vão perder, mas é só eles. Tá? Então, assim, o trabalho agora, é disseminar a informação verdadeira. Veja só, é isso mesmo. O trabalho que a gente tem é mostrar a realidade, porque a equalização está feita para 40, 50 anos. Então, quando você falou, deu aquela, né, que é o argumento. O prefeito de Porto Alegre falou isso na semana passada, que foi um absurdo, tá? Um absurdo. O Mário Hildebrand disse assim, perguntou para o Haddad, já que vocês garantem que não vai ter perda, por que vocês não escrevem na lei que se tiver perda vai ser compensada? Olha só, eu vou convidar o prefeito de Blumenau também para ir daqui a 2 meses ou 3 meses, estamos negociando a data, vamos levar o Sérgio Gobetti, que é o economista, eu vou dizer assim, nessa área, talvez um dos mais brilhantes, tá? E que ajudou a fazer as estimativas de impacto sobre a PEC 45. Ele já aceitou fazer a palestra, mas eu quero que vá lá na federação, então talvez a gente consiga trazer os prefeitos em especial, o governo do estado já está junto com a gente para ouvir, entendendo o valor dessas propostas, mas eu diria que, além de todo esse esforço de equalização e de entendimento e de atender todos os potenciais agentes que possam entender que vão perder, além de tudo isso, tem uma coisa que parece que a sociedade ainda não pegou. Tá? Porque se realmente isso aumentar a produtividade, e de todos os estudos que eu fiz, para mim essa é a reforma que mais tem potencial de aumentar a produtividade, a arrecadação aumenta para todo mundo. O benefício é geral. E isso as pessoas não estão entendendo. Então, são problemas pontuais perto do benefício potencial que essa reforma tem. Tá? Eu confesso que gostaria de fazer uma pergunta tão bem elaborada quanto a tua, mas eu tenho receio do ambiente político, sabe? Eu, quando olho para isso, fico com medo. Assim, é que, no fundo, Paulo, a grande ideologia nacional não é a esquerda, a direita, comunismo, outras palavras que a gente não cita. A grande ideologia brasileira é o farinha ou pouquismo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Vamos aproveitar para encerrar aí. Antes de a gente encerrar, a gente só gostaria de entregar uma lembrança então para o Pablo e para o Piara, em forma de agradecimento por estarem aqui com a gente hoje. Lembrando que o próximo encontro empresarial da Assiges está marcado para o dia 27 de abril, com o tema Governança Corporativa e o Encontro entre Gerações. Convidamos ainda para o nosso encontro com associados, que vai acontecer no dia 13 de abril, com uma sessão de negócios com a metodologia exclusiva do SEBRAE. Para mais informações e inscrições, acesse o site assiges.com.br. Agradecemos a todos pela presença e desejamos uma boa noite.